Olá, boa tarde. A partir de agora, você fica mais atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 13 de abril. Começamos a edição de hoje falando sobre o anúncio do governo de São Paulo de um investimento de 240 milhões de reais para aumentar a segurança e combater a violência nas escolas do estado. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, serão contratados ao menos 1.000 vigilantes privados que trabalharão sem armas dentro das unidades e também 550 psicólogos para atendimento semanal, além de um reforço nas rondas. Também já foi acionada uma funcionalidade do aplicativo 190 da Polícia Militar para registrar ocorrências especificamente em escolas. Assim, é possível acionar a viatura que esteja mais próxima do local no momento da denúncia. O anúncio foi feito durante uma visita do governador à Escola Estadual Tomásia Montoro, na capital paulista, onde um aluno de 13 anos esfaqueou e matou uma professora no final do mês passado. Ainda sobre esse assunto, após denúncias feitas pelo Ministério da Justiça, o Twitter começou a retirar do ar conteúdos extremistas de perfis suspeitos. De início, a plataforma resistiu, mas até agora já atendeu ao menos 100 pedidos de bloqueios de contas que fizessem menção a terroristas, postassem imagens de escolas atacadas ou mantivessem postagens sobre condutas radicalizadas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje na China que o fim da isenção de impostos para compras de até $50 de produtos estrangeiros será uma alternativa para combater o contrabando e a concorrência desleal. Segundo o ministro, quando uma pessoa física traz alguma coisa para o Brasil ou compra alguma coisa no exterior de até $50, o que hoje equivale a cerca de R$ 250, não precisa pagar 60% de imposto. Para evitar essa taxação, muitas empresas utilizam alguns jeitinhos. Reduzem o valor real, simulam que as operações são de pessoas físicas ou quando o valor era acima dos $50 e dividem a compra em várias notas, para que fiquem isentas. Basta não somar. Para resumir, fingem para garantir um custo mais baixo dos produtos que podem ser vendidos no país por vários sites, principalmente asiáticos, de maneira desleal. Este modo de comércio funciona há vários anos. Segundo o Banco Central, 9 anos atrás, as importações de pequenos valores foram de quase 380 milhões de reais. No ano passado, passaram de 14 bilhões, o que significa um aumento de 3.400%. Sem contar que atualmente 15 milhões de produtos importados chegam todo mês em um único posto da Receita Federal em Curitiba, no Paraná, o que dificulta qualquer fiscalização. Segundo o ministro da Fazenda, a medida que será tomada pelo governo não representará um aumento de impostos. É apenas para evitar o contrabando, o que, segundo ele, dá um prejuízo de 8 bilhões de dólares por ano aos cofres públicos. O fim da isenção faz parte do pacote do Ministério para aumentar a arrecadação. No Brasil, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, confirmou a explicação e disse que as pessoas que estão reclamando do fim da isenção das compras de até $50 poderão pagar mais caro com o repasse feito pelas empresas, mas devem lembrar que é bom levar que, se é um produto bom, mais barato para casa, a medida pode representar vários empregos perdidos na indústria nacional. E nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou a posse de Dilma Rousseff no Banco dos BRICS para defender o uso de moedas locais entre as economias do bloco. O governo brasileiro defendeu a adoção de moedas alternativas ao dólar para realizar o comércio entre os países emergentes. O petista acredita que a decisão deixaria os países em uma situação um pouco mais tranquila. Toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Além disso, os dois países fecharam um acordo para que os bancos no Brasil possam usar o sistema financeiro de pagamentos criado pela China, uma alternativa ao SWIFT. Há uma semana, o governo brasileiro anunciou que começou a permitir que o comércio com a China ocorra em moeda local.
E até 2026, o governo federal pretende atender 2 milhões de famílias no programa Minha Casa Minha Vida, que deve acolher famílias com renda mensal bruta de até R$ 8.000. O governo publicou uma portaria que estabelece limites de subsídios para as unidades do Minha Casa Minha Vida. O documento também oficializou a meta do programa atender 2 milhões de famílias em 3 anos. Esse subsídio é parte do financiamento que é paga pela União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, o aporte do governo pode chegar a até 95%. Ou seja, a família pagaria, neste caso, apenas 5% do valor. De acordo com a portaria, o atendimento do programa é limitado em até R$ 170 mil para novos imóveis em áreas urbanas, até R$ 75 mil para novos imóveis em áreas rurais e ainda limita em até R$ 40 mil o valor para melhoria habitacional em áreas rurais. A portaria estabelece que o auxílio é limitado às famílias que estão enquadradas na faixa de renda urbano e rural. Para imóveis da cidade, a renda bruta familiar mensal deve ficar entre R$ 2.640 e R$ 8.000. Para a área rural, a faixa de renda bruta familiar deve ficar entre R$ 31.680 e R$ 96.000 por ano. O Pix, modalidade lançada pelo Banco Central em novembro de 2020, ainda enfrenta a resistência de parte dos brasileiros, apesar dos benefícios de ser gratuita e instantânea. Em fevereiro, 105 milhões de pessoas usaram o Pix, um salto de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Os chamados anti-Pix são formados sobretudo por 2 grupos. O primeiro é o de jovens com idade abaixo de 19 anos e o outro está o público com 50 anos ou mais que tem renda, mas temem fraudes ou roubos. De cada 10 pessoas dessa faixa etária, apenas 3 usam o Pix. E os franceses realizaram nesta quinta-feira a 12ª jornada de protestos contra a impopular reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, em uma última tentativa de fazer pressão um dia antes da decisão crucial do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional irá decidir sexta-feira sobre qual o futuro da impopular reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron. A proposta tem como objetivo elevar a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. E a mudança tem sido motivo de greves e violentos protestos de franceses que também são contra a exigência de uma contribuição por 43 e não mais por 42 anos para o recebimento da aposentadoria integral. Apesar dos últimos protestos mostrarem que os movimentos vêm perdendo força, as cenas de violência e confrontos com policiais continuam. Em um comunicado, o principal sindicato francês denunciou a prisão de vários manifestantes. Um grupo de sindicalistas entrou na sede de Paris de uma empresa de bens de luxo. Além disso, os coletores de lixo anunciaram a retomada da greve nesta quinta-feira. Os manifestantes querem mostrar força um dia antes da decisão do Conselho Constitucional, que vai anunciar se irá validar o texto, vetar parcial ou totalmente a proposta. A Suécia está prestes a se tornar o primeiro país da Europa livre do cigarro, porque a quantidade de fumantes no país não chega a 5%. De acordo com o relatório apresentado em Estocolmo, o país europeu tem trabalhado fortemente no combate ao cigarro e isso levou a uma redução significativa de fumantes, principalmente jovens. A Suécia tem a menor taxa de doenças relacionadas ao tabaco na União Europeia, uma incidência de câncer 41% menor do que os outros países europeus. De acordo com o relatório, a porcentagem de fumantes no país caiu de 15% para 5,6% da população em 15 anos. Segundo o autor do relatório, o país europeu tem uma estratégia para o tabaco muito bem sucedida. A inovadora estratégia do país para minimizar os efeitos prejudiciais do tabagismo combina as recomendações da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da OMS, incluindo a redução da oferta e demanda do tabaco, proibindo o fumo em determinados locais,
De acordo com o autor do relatório, seria um benefício enorme para o mundo se mais países fizessem como a Suécia, com iniciativas para mudar de cigarros para alternativas menos prejudiciais. E essa edição fica por aqui. Já às 6h30, Juliana Dariva traz mais notícias para você. Às 10 da noite, eu e Alexandre Giaquetto te esperamos no Jornal das 22. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau.